Capítulo 21. Então os chefes de família dos levitas dirigiram-se à presença do sacerdote Eleazar, de Josué filho de Num e dos chefes das famílias de todas as tribos de Israel, quando ainda se achava em Siló, na terra de Canaã, e lhes reivindicaram: Yahvé, por intermédio de Moisés, ordenou que nos dessem cidades para nela habitarmos e as suas pastagens para os nossos rebanhos. Os filhos de Israel deram então aos levitas de sua herança, segundo a ordem de Yahvé, as seguintes cidades com suas porções de terreno próprias para o pasto do gado. A sorte saiu primeiro para os clãs dos coatitas, família por família. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan e da metade da tribo de Manassés. Aos descendentes de Gerson foram distribuídas mediante sorteio 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, de Aser e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. Os filhos de Merari, segundo seus clãs, tiveram por sorte 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, conforme Yahvé havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e de Simeão, os israelitas designaram nominalmente as cidades que seguem. Foram outorgadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, porquanto para eles saiu a primeira sorte. Kiriat Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Ora, Arba era antepassado de Enac, mas os campos e os povoados em torno da cidade, porém, deram-nas em propriedade a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, com suas pastagens, bem como Líbna, também com suas pastagens, Jatira e suas pastagens, Estemoa e suas pastagens, Rolon e suas pastagens, Debir e suas pastagens. Ain, Jutá e Bet-Semes, cada qual com seus campos e pastagens, foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhe Gibeon e Gibá, Anatote e Almon, cada qual com seus arredores, eram 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes filhos de Arão, 13 cidades e seus arredores. Quanto aos clãs dos filhos de Coate, os levitas remanescentes entre os coatitas, as cidades que lhes couberam por sorteio foram entregues pela tribo de Efraim. Deram-lhes ainda Siquém, cidade do refúgio para os acusados de homicídio, Gezer, Kibad-Zaim e Bet-Oron, cada qual com seus campos e pastagens, foram 4 cidades. Da tribo de Dan receberam Elteque, Gibeton, Aijaton e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores, foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés coube-lhes Anac e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores, foram 2 cidades. Concluindo, todas essas 10 cidades e seus campos e pastagens foram entregues aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas gersonitas ganharam da metade da tribo de Manassés Golã em Bazã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Besh-Terá, cada qual com seus campos e pastagem, 2 cidades. Da tribo de Issacar, Quizion, Daberat, Jarmute e Enganim, cada qual com seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Aser receberam Misal, Abdon, Elcate e Reob, cada qual com seus campos e pastagens, 4 cidades. Da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio para os suspeitos de homicídio, Amote-Edor e Cartom, cada qual com seus campos e pastagens, 3 cidades. Total das cidades dos gersonitas, de acordo com seus clãs, 13 cidades e seus arredores. Para os clãs meraritas, o restante dos levitas coube-lhes por sorte as seguintes cidades. Da tribo de Zebulon, Joquineão, Cartá, Dímina e Nalau, cada qual com seus campos e pastagens, foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedemote e Mefate, cada qual com seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Gate, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para os perseguidos por terem matado alguém, Manaim, Esbom e Jazar, cada qual com seus campos e pastagens, um total de 4 cidades. Total das cidades distribuídas por intermédio de sorteio aos filhos de Merari, segundo seus grupos familiares, da parte restante dos clãs levíticos, 12 cidades. O número total das cidades dos levitas, no meio do território dos demais israelitas, foi de 48 cidades com seus arredores. Essas cidades compreendiam as terras da própria cidade e mais seus campos e pastagens ao redor. Assim foi determinado para todas as cidades.
Assim, pois, deu Yahvé aos filhos de Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados. Tomaram posse dela e nela se estabeleceram. Yahvé deu-lhes também paz e tranquilidade em todas as suas fronteiras, de acordo com tudo o que jurara a seus pais. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, porquanto o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as promessas que Yahvé fizera à casa de Israel, nem uma única falhou. Tudo se cumpriu fielmente. Capítulo 22. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes declarou: Tendes obedecido tudo o que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, e tendes igualmente me atendido em tudo o que vos tenho orientado. Não abandonastes os vossos irmãos durante esse longo tempo, até o dia de hoje, cumprindo a observância do mandamento do Senhor vosso Deus. Agora, pois, Yahvé concedeu aos vossos irmãos a paz e o descanso que lhes havia prometido. Voltai, portanto, para casa, a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos outorgou no outro lado do Jordão. Contudo, tendes cuidado somente de pôr em prática diligentemente o mandamento e a lei que Moisés, servo de Yahvé, o Senhor, vos decretou. Amar Yahvé vosso Deus, seguir sempre os seus caminhos, observar os seus mandamentos, apegando-vos a ele e servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram às suas tendas. Moisés havia dado a uma metade da tribo de Manassés um território em Bazã, e a outra metade da tribo Josué concedera terras no lado oriental, a oeste do rio Jordão, junto a outros israelitas. Ao enviá-los para casa, Josué os abençoou, declarando: Voltais às vossas tendas com grandes riquezas, muitos rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupa. Reparti, pois, com os vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade retornaram com a meia tribo de Manassés e deixaram os demais israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Assim que chegaram aos limites de Geliote, próximo ao Jordão, no lado oeste do rio em Canaã, as 2 tribos e meia se reuniram e edificaram ali um imponente altar às margens do rio Jordão. Quando os demais israelitas tomaram conhecimento de que eles haviam erguido um vistoso altar na fronteira de Canaã, em Gileote, junto ao rio Jordão, no lado das terras dos filhos de Israel, toda a congregação de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés. Com eles enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias, dentre os clãs dos filhos de Israel. Quando chegaram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés na terra de Gileade, anunciaram-lhes: Assim fala toda a comunidade de Yahvé. Que significa essa infidelidade que cometestes contra o Deus de Israel, voltando as costas hoje ao Senhor e erigindo-vos um altar estranho, rebelando-se neste momento e dessa maneira contra o Eterno? Já não nos basta o pecado cometido na cidade de Peor, até hoje sofremos as consequências daquela afronta contra Deus, apesar do castigo que caiu sobre toda a congregação de Yahvé. Se, portanto, hoje voltais as costas ao Senhor para vos rebelardes contra ele, amanhã mesmo a ira de Yahvé se precipitará contra todo o povo de Israel. Se a terra onde estáis estabelecidos está contaminada e impura, passai para a terra de Yahvé, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomai posse de um território que nos vô-lo daremos. Mas não abandoneis a Yahvé, nosso Deus, e não nos façais participantes da vossa rebelião, construindo para vós mesmos um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Aram ben Zerá, Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação ao anátema, aos elementos consagrados, não atingiu a ira divina toda a congregação israelita, e ele não foi o único que pagou com a própria vida por sua iniquidade.
Diante disso, o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste ponderou aos chefes das famílias de Israel: o Deus dos deuses, Yahvé, o Deus eterno e poderoso, ele sabe, e Israel deve ficar sabendo também o motivo pelo qual fizemos isso. Se houve de nossa parte qualquer intenção de rebeldia ou infidelidade para com o Senhor, que ele deixe de nos salvar neste momento. E se erigimos um altar com o propósito de nos apartarmos de Yahvé, e para sobre a pedra oferecer holocausto e oblação, ou para nele fazer sacrifícios de comunhão, que o Senhor nos castigue por conta dessa desobediência. Na verdade, foi por um certo temor que agimos dessa maneira. Amanhã os vossos filhos e descendentes poderiam questionar os nossos, dizendo: que ligação pode existir entre vós e Yahvé, o Deus de Israel? Não pôs o Senhor entre nós e vós, filhos de Ruben e filhos de Gade, uma fronteira que é o rio Jordão? Portanto, vós não tendes parte alguma com Yahvé. E assim, vossos descendentes seriam a causa de os nossos filhos abandonarem o temor do Senhor. Por isso, chegamos à seguinte conclusão: erijamos este altar que não se destina a oferecer sacrifícios nem ofertas completamente queimadas. Pelo contrário, queríamos que fosse um marco indelével entre nós e vós, e entre nossos descendentes depois de nós, como um testemunho perene de que prestamos culto a Yahvé, com nossas ofertas a serem completamente queimadas, com sacrifícios de animais e com ofertas de paz e comunhão na presença do Eterno. Sendo assim, os vossos filhos jamais poderão protestar contra os nossos, argumentando: vós não tendes relação alguma com o Senhor. Então imaginamos, se um dia isso vier a ocorrer, os nossos descendentes poderão alegar em sua defesa: vede a réplica do altar de Yahvé que os nossos antepassados edificaram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho concreto entre nós e vós. Portanto, longe de nós rebelarmos-nos contra o Senhor, nem jamais cogitarmos deixar de seguir o Eterno, erguendo um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas ou manjares de cereais, nem para oferecer sacrifícios de animais. Nunca faríamos outro altar além do altar do Senhor nosso Deus, que fica em frente do seu tabernáculo, a tenda do seu santuário. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da comunidades e os chefes das famílias de Israel que o acompanhavam ouviram as palavras pronunciadas pelos filhos de Gade, de Ruben e de Manassés do leste, ficaram plenamente satisfeitos. Declarou então o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, aos filhos de Ruben, de Gade e de Manassés: sabemos hoje que Yahvé está em nosso meio, pois que não cometestes tal infidelidade contra o Senhor nosso Deus. Assim, pois, preservastes os filhos de Israel do castigo de Yahvé. Em seguida, Finéias, filho de Eleazar, e os chefes, tendo deixado os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram do território de Gileade para a terra de Canaã, e relataram tudo o que se passou ao restante do povo de Israel. O que disseram agradou a todos os israelitas, então louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem em destruir a terra onde a gente de Ruben e de Gade estavam morando. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ede, para que o tal monumento fosse um testemunho entre nós de que Yahvé é Deus. Capítulo 23. O Senhor Deus permitiu que o povo de Israel descansasse de todos os seus inimigos ao redor e vivesse em paz. Muito tempo se passou e Josué ficou bem idoso. Então, em determinado dia, convocou Josué todo o povo de Israel, os chefes, conselheiros, líderes, juízes e todos os oficiais, e declarou: estou velho e muito avançado em idade. E vós vistes tudo o que Yahvé, vosso Deus, realizou por vossa causa a todas estas nações ao redor. Foi o Senhor vosso Deus que lutou a vosso favor. Vede, eu distribuí por meio de sorteio para todos vós como herança e propriedade para as vossas tribos, essas nações que ainda restam ser conquistadas, e todas as populações que exterminei desde o Jordão a leste até o Mediterrâneo, o grande mar a oeste. Yahvé, vosso Deus, Ele mesmo as expulsará de diante de vós.
ele pessoalmente as afastará da vossa presença, e vós tomareis posse completa da sua terra, exatamente como o Senhor vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muitíssimo para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da Torá, a lei de Moisés, sem vos permitir desviardes nem à direita nem à esquerda, sem vos misturardes com estas populações que ainda restam no meio de vós. Não pronunciareis o nome dos seus deuses, não os invocareis nos vossos juramentos, não os servireis e não prestareis a eles a vossa adoração, louvor e serviço. Ao contrário, vós vos apegareis exclusivamente a Yahvé vosso Deus, como bem o fizestes até o presente momento. Yahvé expulsou de diante de vós nações poderosas, grandes e fortes, e ninguém pôde resistir diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós pôde perseguir 1000 adversários, pois Yahvé vosso Deus tem combatido pessoalmente por vós, como prometera. Portanto, tomai toda a atenção e cuidado com o vosso procedimento, a fim de amardes Yahvé vosso Deus. Entretanto, se acontecer de vos desviardes e vos ajuntardes ao restante dessas nações pagãs que ficaram ainda ao redor de vós, se vos envolverdes em matrimônio com essa gente, com elas vos misturardes e elas convosco, sabei então com certeza que Yahvé vosso Deus deixará de expulsar de diante de vós estas nações inimigas. Se tornarão para vós enciladas, armadilhas e precipício, chicotes em vossas costas e espinhos em vossos olhos, até que desapareçais de toda essa boa terra que vos concedeu Yahvé vosso Deus. Eis que agora chegou a minha hora de trilhar o caminho de toda a terra, o dia da minha morte se aproxima. Reconhecei, pois, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que de todas as promessas que Yahvé vosso Deus fez em vosso favor, nenhuma sem exceção deixou de cumprir-se. Tudo o que foi prometido se realizou em vosso favor, e nenhuma palavra do Eterno falhou. Entretanto, assim como cada uma das boas promessas do Senhor vosso Deus se cumpriu fielmente, também Yahvé cuidará que se cumpra em vós todo o mal com que os advertiu, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Se transgredirdes a aliança que o Senhor vosso Deus vos impôs, e se servirdes a outros deuses, e vos prostrardes diante deles, então a ira de Yahvé se inflamará contra vós, e bem depressa desaparecereis da boa terra que o Eterno vos outorgou. Capítulo 24. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou todos os anciãos, autoridades, líderes, juízes e oficiais de Israel que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. Então declarou Josué a todo o povo: assim diz Yahvé, o Deus de Israel: há muito tempo, além do rio, o Eufrates, viviam nossos antepassados, onde cultuavam e serviam a outros deuses, inclusive Terá, pai de Abraão, Abraão e pai de Naor. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em herança os montes de Seir. Todavia Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Mais tarde enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com as pragas e prodígios com os quais castiguei aquele povo, e em seguida vos fiz sair de lá. Eu libertei, portanto, vossos pais e os tirei do meio do Egito e os conduzi até o litoral do Mar Vermelho. Os egípcios decidiram perseguir vossos pais com carros e guerreiros até o Mar dos Juncos, o Mar Vermelho. Contudo, vossos pais clamaram a minha pessoa, e eu coloquei uma nuvem negra e espessa entre vós e os egípcios. Fiz o mar voltar-se sobre aquele exército e os cobriu a todos. Vós presenciastes e vistes com vossos próprios olhos tudo o que eu realizei no Egito, e depois de todos esses acontecimentos, habitastes no deserto por longo tempo. Daí eu vos fiz adentrar a terra dos amorreus que viviam além do Jordão. Eles vos fizeram guerra, e eu os entreguei nas vossas mãos, e assim tomastes posse da sua terra, pois os destruí diante de vós.
Levantou-se então Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, para guerrear contra Israel, e mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar uma maldição sobre vós. Eu, no entanto, não dei ouvidos a Balaão, e ele teve que vos abençoar, e eu pessoalmente vos salvei da sua mão. Em seguida atravessaste o rio Jordão para chegar a Jericó, mas os habitantes de Jericó vos fizeram guerra, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Contudo, eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespas diante de vós, que apavoraram e expulsaram da vossa presença os 2 reis amorreus, vitória que não deves nem à tua espada, nem ao teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho para cultivar, cidades que não edificastes e nas quais estáis hoje morando, vinhas e olivais que não plantastes e dos quais comei com fartura. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhi agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados além do rio Eufrates na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diante disso, o povo unânime respondeu: longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos a outros deuses. O eterno nosso Deus é aquele que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, que fez estes sinais portentosos diante dos nossos próprios olhos e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos. E Yahvé pessoalmente expulsou de diante de nós todos os povos pagãos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Declarou então Josué a todo o povo reunido: não podeis servir a Yahvé, pois Ele é um Deus santo, um Deus zeloso e ciumento, que de forma alguma perdoará a vossa rejeição, nem as vossas iniquidades e pecados. Se abandonardes a Deus, o Senhor, e cultuardes aos deuses dos pagãos, Ele se voltará contra vós e vos castigará. Mesmo depois de ter sido misericordioso e generoso para convosco, Ele vos fará grande mal e os exterminará da terra. Contudo, o povo declarou diante de Josué: não, é a Yahvé que serviremos. Afirmou então Josué diante de toda a congregação: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes a Yahvé para o adorar e servir. Responderam em uníssono: sim, somos testemunhas. Então Josué ordenou-lhes: lançai fora, pois, todos os deuses e ídolos estrangeiros que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração exclusivamente para Yahvé, o Deus de Israel. E todo o povo declarou diante de Josué: ao Senhor, o eterno nosso Deus, serviremos, e somente a sua palavra obedeceremos. Naquele mesmo dia, Josué firmou um pacto com o povo em Siquém. Ele enumerou mandamentos, regulamentos e leis. Josué escreveu essas palavras no livro da Torá, da lei de Deus. Depois ergueu uma grande rocha ali, debaixo do grande carvalho, conhecida árvore sagrada que fica próxima ao santuário de Yahvé. Josué declarou então diante de toda a comunidade israelita: eis que esta pedra será um testemunho perpétuo contra nós, porquanto ele ouviu todas as palavras que o Senhor nos dirigiu. Será também uma testemunha contra vós, caso vos torneis infiéis ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo e cada um retornou à sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo de Yahvé, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no nas terras que recebeu por herança em Timnat-Será, porção frutífera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaash. E Israel serviu a Yahvé durante toda a vida de Josué e durante toda a vida dos anciãos.
líderes israelitas que sobreviveram a Josué e que haviam conhecido todas as realizações que Yahvé produziu em benefício de todo o povo de Israel. Os ossos de José que os israelitas haviam trazido do Egito foram enterrados em Siquém, na parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, pelo equivalente a 100 peças de prata. Aquele terreno veio a tornar-se propriedade dos descendentes de José por herança. Aconteceu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado nas colinas de Gibeá, na região montanhosa de Efraim. A cidade de Gibeá tinha sido dada a seu filho Finéias.